Olá, pessoal. Eu sou o Mauro, trabalho com vinhos há muito tempo, vocês me conhecem. Estamos aqui no Papo de Vinho e hoje temos um grande amigo aqui, Pedro Dornas, um amigão meu que veio poder falar um pouquinho do mundo do charuto, das harmonizações de charuto, sócio da Mão do Tabaco. Explica para a gente um pouquinho e se apresenta para a gente, Pedro, por favor. Bem, Mauro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando sobre o mundo do charuto, sobre as harmonizações necessárias para que a gente deguste um bom vinho, e vai ser um prazer mostrar um pouco do universo do charuto e também as possibilidades de boas bebidas, bons amigos e boa conversa que esse mundo traz. Com certeza. Falar de charuto, a gente tem que sempre começar por onde a gente está, né? Acho que aqui Salvador é o cenário, é o começo da viagem do charuto para fora. A gente tem o Recôncavo Baiano que produz muito charuto aqui. E temos aqui um mercado que, apesar de ter sido o primeiro mercado, mas é um mercado ainda muito em exploração, ainda é muito em crescente, né? Verdade. Não só Salvador, a Vou Bahia... abrindo vinho para a gente bater no papo Boa. e bebendo vinho. Viu? Isso é a melhor parte aqui do podcast. A Bahia, ela é um berço do tabaco no Brasil e no mundo, né? A Bahia é responsável por exportar boa parte de todo o tabaco que é consumido com as folhas específicas Mata Fina e Mata Norte, né? Que é a derivada daqui do local. Mas essas folhas vieram de fora, né? No início veio de fora. Hoje a gente tem uma semente que vem de Cuba e é plantada no Brasil, que chama cubra, que ela geralmente é utilizada no capeamento do charuto, mas hoje boa parte da produção de charutos off-Cuba, que é fora ali da região de Cuba, ela tem plantas da Bahia. A Bahia vem fazendo capa para os charutos no mundo inteiro, né? Eu acho que a Bahia hoje é o maior exportador de capa do mundo. Possivelmente esteja saúde aos bons amigos e aos bons vinhos. Possivelmente a Bahia está entre os top 3 de exportação. Mas com capa. Capa, quando a gente fala de capa é o que no charuto? Bem, de forma bem ampla aqui para a gente poder entrar na discussão do charuto, a capa é uma folha única que faz o acabamento e que deixa também o charuto envolto, né? A parte do miolo. Então a folha da capa ela tem que ser uma folha limpa, ela tem que ser uma folha sem veios. Uma folha maior também. Uma folha maior, para que mostre de fato a qualidade. E nisso nós somos top aqui na Bahia. E nisso a Bahia é um caso a ser estudado, né? O clima é muito bom, o solo é muito bom, os produtores locais, com a característica que você bem mencionou, eles conseguem dar um tratamento ideal para que o charuto baiano tenha o seu lugar aí no mundo. Que show, hein? A Bahia, dentro desse cenário do charuto no Brasil, ela faz parte da história, né? É um capítulo muito importante do charuto no Brasil. Mesmo para os importados, eu acho que todo mundo acaba passando pelo nacional, né? Sim, e é muito bom a gente falar isso aqui no podcast, que eu tenho certeza que vai ter uma audiência incrível, para desmistificar o charuto nacional. Tem a Bahia, especialmente, ela produz diversos charutos bons, e aqui eu gostaria de mencionar o Dona Flor Seleção, que teve a nota 93 no SIGAR Aficionado, o que é uma das melhores notas que um charuto pode ter, né? Vai de 0 a 100, ele teve 93. Então, um charuto que ele está brigando com charutos cubanos, charutos off-Cuba, né? Como eu mencionei anteriormente, e é o charuto que vem fazendo maior sucesso entre os apreciadores também. E aqui também tem a Daneman, que é uma das mais famosas do mundo também, né? A Daneman, que fica a fazenda fica em Governador Mangabeira e a sede deles fica em São Félix. Eles produzem algo em torno de 95% da produção deles é exportada para a produção de charutos e cigarrilhas no exterior. E os charutos deles são prêmios. Né? Eu acho que quem puxa a fila no Brasil é Daneman e Dona Flor, né? Em termos de produção, tem a Daneman, tem a Menendez Amerino, que Menendez Amerino é dona da Dona Flor, não é? Dona Flor. E tem boas fábricas chegando aí no mercado, né? Tem um conceito premium que vem chegando. Não podia deixar de mencionar também
a Leite Alves e a Monte Pascoal, que são São históricas. desbravadores do terreno, que produzem excelentes charutos também, e a Bahia, e posicionando a Bahia como tem E que os estar. novos também, aí o meu amigo da Jan, Já, né? Zé excelente Maria charuto. fazendo, vindo já nessa coisa da inovação, da chegada nos novos mercados, de captando novos bebedores. E recentemente ele produziu um charuto que está em ascensão, que é um gordito, que é um charuto da Jan específico, ele tá sendo bem posicionado no mercado também. É um charuto que ele tem 100% da composição com fumos da Bahia. Se eu não me engano, é Mata Norte, Mata Fina a composição dele. Na hora de avaliar um charuto, para a gente poder fazer uma harmonização com o vinho, quais são os pontos que a gente tem que levar em consideração para poder imaginar uma harmonização? É fluxo, é temperatura, é tempo, é sabor? O que a gente deve procurar no charuto? Bem, um charuto é um corpo vivo, por assim dizer, né. Ele Assim como o tem, vinho, né? assim como o vinho, e tem muita semelhança, e é uma das degustações mais impressionantes aqui que a gente pode fazer. Então o charuto ele tem uma temperatura ideal, que deve ser armazenada, e uma umidade ideal. Temperatura, Pedro, até 25 graus, e umidade de 60 a 75%. Por que isso? Porque as folhas elas vão continuar liberando os óleos essenciais derivados da plantação do tabaco, e com o tempo ele vai poder também melhorar, por assim dizer, a concepção das folhas e do charuto. Então, feito isso, você consegue fazer um envelhecimento do charuto correto, né, dentro da temperatura e da umidade. E para observar se o charuto está muito bom, eu aconselho, assim, de maneira muito prática, quando for fumar, segurar o charuto e ver se ele está rígido. Se ele estiver bem rígido, possivelmente a umidade dele não vai estar correta, o que não vai te oferecer uma boa experiência Que ainda dá para sensorial. recuperar ele, colocando ele numa umidade certa, com a Dá. temperatura certa. A grande maioria das vezes, Mauro, dá para se recuperar sim. Hoje, com a tecnologia, você tem umas bolsas umidoras que é vendida na mão do tabaco, Ah, isso é importante. que ela consegue recuperar a umidade de charuto, né, ela tem umas bolsas tecnológicas, ela consegue colocar o charuto ali na maneira ideal. Mas em tese é isso, você olhar a estrutura do charuto, ver se a capa está em bom estado, é sempre importante confiar e conhecer o produtor do charuto, né, a gente está falando muito aqui sobre o charuto da Bahia, mas um dado aqui que pode parecer chocante é que 95% do charuto cubano que entra no Brasil, são charutos falsificados, então você deve conhecer sim um produtor e entender de fato que aquele momento é um momento de reflexão, de diversão, de conhecer novas pessoas, e com a harmonização de um vinho vai ser incrível. Na hora da harmonização, você falou desses óleos essenciais que a folha libera. Esses óleos essenciais, ele depende de cada região que produz o charuto, e ele tem uma característica que impregna isso no charuto, para que você possa fazer a harmonização, e aí dependendo se vai ser vinho, se vai ser destilado, se vai ser... Ou esses óleos essenciais, eles são básicos? Não. Ele depende muito da característica do solo, né, e guardada a proporção, tem até uma semelhança com o vinhedo também. Sim. Depende muito do terroir, se você está um terroir mais próximo ao mar, vai ter uma concepção de folhas, os óleos também das folhas vão ser diferentes de um óleo, plantado mais para o centro aqui do país, especialmente da Bahia. Então tem muita concepção diferente, o que torna cada charuto essencial e um sabor incrível quando vai Isso aí degustar. me faz lembrar de um charuto que eu provei. Eu provei um charuto do Acre, um charuto que tem uma anilha verdinha, esqueci o nome É o dele agora. Amazônia. Amazônia. E ele tem uma característica muito diferente do charuto daqui da Bahia. Uma das características que me lembrou muito na hora, como eu sou do mundo do vinho, eu fumo charuto há muitos anos, pelo menos há mais de 20 anos, e eu sempre faço andar junto na minha cabeça as minhas harmonizações de charuto com de vinho. E esse charuto que é plantado lá na Amazônia, essa folha de tabaco lá na Amazônia, ele me lembrou muito herbáceo. Um lado muito herbáceo, muito verde. E aí me lembrou Carmenere na hora, me lembrou umas pirazinas que tem aqui na América do Sul. Sim. Isso aí vem
de acordo com o bioma que ele está, né? Perfeito. A situação climática ela influencia muito no vinho, né. Há um ano atrás, aqui na Bahia, teve uma chuva muito grande na região ali do Recôncavo Baiano, onde são plantados os vinhos, o que deixou alguns produtores preocupados com o futuro, da produção, porque teve algumas plantações que foram devastadas. Mas o que influencia muito, na composição da folha, sim, é o bioma onde vai estar localizado. Aqui na Bahia, em específico, a gente tem alguns lembretes, assim, para analisar, né. A gente tem muito gosto de café, muita pimenta, Faz muita parte amêndoa, do terroir do terroir daqui baiano. do terroir baiano. E entrando em terroir, queria te fazer uma pergunta também sobre os vinhos da Bahia. Bom, a Bahia tem um potencial enorme no mundo dos vinhos. Você tem aqui o Vale do São Francisco. De um lado você tem Pernambuco, do outro lado de cá você tem Juazeiro. Juazeiro com algumas vinícolas muito boas. Inclusive, eu até conversei quarta-feira passada à noite com uma menina que ela mora lá em Petrolina e ela faz muito trabalho com vinho, muito trabalho com restaurantes. E ela me contando dos novos percalços do vinho lá em Petrolina, da nova maneira que eles estão organizando, de investimentos que estão chegando. Eu acho que o descobrimento do vinho no Brasil ele é muito jovem ainda. O Brasil basicamente existe há 500 anos descoberto e fazendo vinho, eu acho que é estourado 100 anos, no máximo. A gente não tem muita vinícola centenária ainda no Brasil. Mas, assim, o potencial de plantio, o potencial de descobrimento no Brasil ele é amplo. A gente está agora com a Chapada Diamantina se descobrindo, você tem lá a Vinícola Vaz, você tem lá a Reconvexo, que estão lá em Morro de Chapéu, você tem em Mucugê a uva fazendo coisas boas. Eu acho que assim, o custo no Brasil ainda não é o mais ideal, mas eu acho que o potencial é enorme. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguir fazer coisas muito melhores, porque assim, apesar do Brasil ser jovem na produção do vinho, o Brasil iniciou de uma maneira que os outros não iniciaram. O Brasil já iniciou com tecnologia. Uhum. Os outros não tinham tecnologia a favor na época. Então hoje você tem conhecimento, a gente usa a base de conhecimento de quem já produz para poder produzir. A gente usa a base da tecnologia de quem já produz para poder produzir. Então, assim, o caminho hoje vai ser mais rápido. O que você faria antes em anos, você vai fazer agora em meses. Então, assim, Incrível. vai adiantar todo o processo. Eu acredito que o Brasil tem que se descobrir em vários lugares ainda. O Brasil produz vinhos no Cerrado, o Brasil tem vinhos em Goiás, o Brasil tem vinhos em Brasília, o Brasil tem vinhos em Petrolina, tem vinhos No em sul? Pernambuco, mesmo lá perto de Garanhuns, o Brasil tem vinícolas aparecendo no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, tem vinhedos no Espírito Santo, em vinhedos muito famosos já em São Paulo, muito famosos em Santa Catarina, tem vinhedos no Paraná. O Brasil é um celeiro de descobertas. Então, assim, tem bastante coisa. Eu acho que a gente tem um caminho muito longo por fazer. E eu acho que esse papo aqui ele pode passar por várias outras etapas ainda. Ele pode passar por charutos brasileiros, por vinhos brasileiros, harmonizações, papos, queijos, vinhos, charutos, Degustações. degustações sempre, que eu acho que é o mais gostoso. Eu acho que o que as pessoas querem hoje são experiências, né? Viver experiências, ouvir experiências. E quando você ouve a experiência dos outros, você se adequa mais rápido, Sim. né? Você acaba entendendo aquilo que as pessoas estão falando e você vai evoluindo junto. Isso é o legal do vinho. E toda vez que eu fumo um charuto, eu penso, que vinho que eu posso harmonizar com isso? E às vezes nem sempre é só vinho. Mas como eu sou do mundo do vinho e gosto muito de vinho, eu sou muito adepto ao vinho do Porto, ao conhaque, a grapa, bagaceira, aos vinhos de sobremesa, que é o que eu amo. Isso que eu ia mencionar, um pós-almoço com um bom Ou um charuto e um vinho de pós-almoço. sobremesa é incrível. Um pós-almoço. E a gente escolheu o charuto certo para poder fechar com chave de ouro ali. Um bom bate-papo, almoçando com as pessoas que você gosta, ou fazendo negócios. Falando em negócio, você também trabalha com. No seu dia a dia, você trabalha no lead, você trabalha com lead, né? Perfeito. Eu tô como presidente de um grupo empresarial aqui na Bahia que chama Lead. Hoje a gente tá como a terceira maior unidade do país, né, em termos de número de filiados e geração de negócios.
e também sócio da Mão do Tabaco e o Clube de Negócios de Porque tudo Latvia. isso tem nexo, né? Tem total relação, Tudo tem total relação. tem total relação. E falando sobre o conceito empresarial aqui, Mauro, a pandemia, de certa maneira, ela contribuiu muito para o crescimento do consumo do charuto, porque as pessoas estavam em casa e queriam novas experiências, então Exato. cresceu muito. Teve tempo de buscar conhecimento. Teve tempo de buscar conhecimento através de vídeos educativos, pela sua maneira, porque o trânsito estava restrito durante a Exato. pandemia, então tem muito Isso aconteceu com o conteúdo. vinho também. O vinho cresceu muito na pandemia, o consumo cresceu, e o que cresceu, o que eu gostei mais, foi o conhecimento. Perfeito. O charuto, nessa época, cresceu muito por conta disso também, né? Não, total. Tanto na parte do consumo, propriamente dito, a empresa ela foi aberta na pandemia, a Mão do Tabaco. O consumo cresceu muito, grandes produtores, né, surgiram no mercado, novos produtores, por assim dizer, e conhecimento. Você mencionou muito bem, tem muito conteúdo bom, disponível na internet, que as pessoas podem, ter uma iniciação ao charuto, né, conhecer um pouco mais de charuto, também conhecer um pouco mais do vinho. O importante é que não tem certo ou errado. O importante é Exato. você estar ao lado de quem você gosta, escolher um bom momento para degustar um charuto ou um vinho, e fazer daquele um momento prazeroso, onde você consiga ter, um pouco mais de paz. E assim como o vinho, o charuto também tem aquele misticismo, né? As pessoas imaginarem coisas. Ah, charuto é cigarro, charuto faz mal, charuto não sei o quê. Isso não tem nada a ver, né? Olha, Mauro, eu vou lhe dar uma resposta bem ampla. Tudo em excesso faz mal. Concordo. Absolutamente tudo. Até Tudo, água em excesso faz mal. tudo em excesso faz mal. A principal regra do charuto, como mencionei, muitos charutos entram no Brasil de maneira, ilegal. O principal ponto é você conhecer onde você está comprando. Afinal de contas, você vai estar acendendo um charuto. Charuto não é cigarro. Então, nessa Não tem lógica, nada a ver uma coisa com a não outra. tem nada a ver uma coisa com a Eu acho que outra. não deviam ter relações, na verdade, né? Não devia ter relações, infelizmente também a legislação tributária, coloca eles no mesmo padrão, mas não tem, exatamente nada igual. E também uma regra de ouro é que charuto não se traga. Exatamente. Então se a pessoa que estiver nos vendo aqui, essa é a principal regra, o charuto não se traga, porque ele a grande maioria das vezes é 100% natural, e as folhas acesas com o trago, ela potencializa muito a fumaça no pulmão, o que pode causar uma baixa de pressão, um desconforto ali momentâneo. Então, assim, na harmonização, quando a gente fala que charuto não se traga, a ideia é você manter a fumaça na boca. Depois que você dispensa a fumaça, depois que você solta a fumaça, ficam os sabores. E Perfeito, aí a ideia é aproximar o máximo possível o sabor que fica na boca com o sabor da bebida que você está procurando. Seja ela um conhaque, seja ela um vinho, um rum, uma água uma água mineral, água mineral, um tônica. café. Importante e selecionar os elementos que não briguem, né. Se você escolhe um charuto, de natureza forte, você possivelmente não é ideal que você escolha uma bebida forte, nem uma comida forte, porque primeiro que não vai ser prazeroso, 3 punches, por assim dizer, né, no paladar, e você não vai aproveitar o momento ali de cada um. Então, o ideal é que você não escolham 3 sabores, né, que briguem entre si ali no seu paladar e que se complementem. E geralmente um charuto, ele leva mais ou menos 1 hora para se fumar. Em média. Hoje tem várias bitolas aí no Sim, mercado, né, tem o small cigar, que é a cigarrilha que ela mais é mais rápida, rápida, mas em média aí 40 minutos, 1 hora. média 40 minutos, 1 hora. E, pelo que eu tenho observado e lido, não é uma bebida só que acompanha o charuto o tempo todo. Você Não, pode separar o charuto em estágios, em partes, né? Harmonizações de etapas. perfeito. O charuto, em tese, ele é dividido em 3 terços, né, onde o primeiro terço, geralmente ele é acompanhado com um pouco de bebida mais forte, porque o charuto está iniciando ali a fortaleza, Porque ali no começo também ele é um pouco mais forte, como é que funciona? tá. Geralmente os charutos no primeiro terço ele é mais fraco,
Ele é mais fraco. mais fraco. Aí você faz uma combinação com uma bebida um pouco mais forte para potencializar os 2 e os 2 aparecerem juntos na harmonização. O segundo terço é quando o charuto começa a evoluir, é que ele já começa a ficar forte, por assim dizer, e apresentar toda a característica que o fumo tem, que as plantas selecionadas têm. Se for uma planta 100% única, ela vai evoluir naquela função. Se for um blend também, ela vai continuar evoluindo. Então o charuto começa a pegar força no segundo terço, que É onde é aumenta o fluxo de fumaça ali. onde aumenta o fluxo de fumaça, onde é considerado, onde a gente, de novo, não tem certo ou errado, né? Mas onde a gente indica que seja uma bebida neutra ali que possa contrabalancear. E no terceiro terço, de fato, porque você já vem fumando o charuto inteiro, é onde de fato o charuto fica bastante vivo e a natureza Então, do podemos fruto. dizer que entre temperaturas diferentes e bebidas diferentes, o charuto ele é amplo. Ele pode trazer desde um café, um destilado, um vinho e cerveja. Pode ir com charuto também? Com certeza. Particularmente uma das minhas melhores harmonizações, né, a gente consegue ir aí no universo da cerveja, aí a cerveja Pilsen, a cerveja Pale Ale, a IPA, né, tá aportuguesando, É. o significado, mas charuto ele pode harmonizar com qualquer tipo de bebida, o que importa é que você fique satisfeito com a harmonização. O importante, eu acho que é isso. A gente sempre tentar simplificar ao máximo e não fazer com que isso seja o mais importante. Sendo que o mais importante, eu sempre falo nas nossas degustações, que o mais importante somos nós, são nós Perfeito. estarmos juntos, são pessoas, e essas coisas que a gente busca, que é o vinho, que é o charuto, eles são coadjuvantes. O importante somos nós, os momentos, estarmos juntos, batemos papos. Essa troca de experiência, ela é uma coisa que traz bastante coisa legal. Agora, voltando para o charuto, na harmonização com bebidas, a gente falou um pouco. E ele harmoniza bem também com comida? Tem algo que se coma que você acha interessante? Tem sim. Recentemente nós fizemos um evento, que foi no Maceraria Quitéria, que a gente fez algumas harmonizações também. Com comida, o que é que eu indico? Se for final de semana, possivelmente vai estar chegando, você quer comer uma feijoada, que é característica da feijoada é que seja uma comida pesada. Você escolhe um charuto leve, de E na novo, contramão. e na contramão, Que é como eu do sugiro também para harmonização com vinho. Eu sugiro sempre espumante e você pode variar de espumante brut para rosé. Mas não escolher um vinho forte, senão você acaba caindo também, né? não, acaba caindo e acaba Muito confundindo seu quente. paladar e não passa boas sensações, né. Não. Acho que com brigadeiro, Um brigadeiro, com pô, que legal. brigadeiro, um Diz que charutinho com o brigadeiro, brigadeiro deixa a boca boa, fica legal para você poder fumar um deixa charuto. deixa o paladar aveludado, né, como diz aqui no popular, no charuto e no vinho. Ostra, uma Ostra, ostra, um champanhe espumante e um charuto é uma combinação ideal também. eu acho que ostra tem esse lado mineral que ajuda bastante no charuto, né? Sim, e dependendo da maneira como ela é feita, né, com um pouquinho de limão, geralmente se for ostra Isso. crua, o limão dá uma acidez interessante para o paladar, o que torna também uma degustação incrível. A gente começa a perceber que o charuto nunca vai ter nada, nenhum tipo de relação com qualquer outro tipo de fumo, né? Porque ele é tão amplo, ele traz tanta coisa legal na sua cabeça que ele faz parte do contexto. Até quem não fuma vai ter vontade de fumar por entender que o charuto pode te trazer sensações diferentes, pode te transportar para um mundo que você ainda não conhece. Sim, e é incrível porque, como a gente mencionou no início aqui do bate-papo, como dependendo da região onde a planta do fumo, do charuto é plantada, a gente tem vários sabores. Então, fazendo um paralelo aqui com o vinho, você consegue ter várias dimensões de sabores explícitos dentro do seu paladar, o que torna aquele momento único. E também eu me lembro quando eu estava conversando com o Gustavo, né, sobre abrir a mão do tabaco, nossa charutaria aqui na Bahia, a gente falou: "Guga, vamos também criar um lifestyle ao redor do charuto". Então o charuto também, além de ser, eh, um
Uma excelente opção para estar entre os amigos. Na Ele minha ocasião, no meu caso, eu digo que o charuto é um grande amigo. Pois é. Ele ouve todas as suas lamentações quietinho, fica ali de boa, um grande parceiro. E é um bom momento também para poder Sempre. fazer as anotações e reflexões ali da semana. Eu tenho o hábito ali todo sábado, todo domingo acender um charuto, né, com o meu momento, e fazer algumas anotações específicas sobre o que passou e o que está por vir, o que é aquele momento único ali. É um momento legal. Eu acho assim, o charuto, eu tenho eu tenho duas coisas para poder falar. Uma é uma pergunta e o outro é uma experiência. Eu gosto muito de fumar charuto sozinho. Fumar sozinho, eu acho que a reflexão, eu acho que você consegue enxergar muita coisa dentro de você que você pode mudar, que você não pode. Só que nesse momento eu também gosto de ouvir muita música. E o charuto traz músicas boas também, né? O charuto, você monta uma seleção musical para poder ouvir, para você poder. Não é isso? Não é mais ou menos desse mundo? É incrível. É, são boas reflexões e boas colocações. Acho que a música, ela possivelmente ela lhe transporta, para um estado de espírito onde você consegue pensar em muitas coisas, mas o mais importante é fazer as perguntas certas quando você estiver sozinho. Então, Exatamente. você pensar no que poderia ter sido feito diferente ou melhor de qualquer outra maneira e ter um resultado sobre aquilo, acho que o charuto e o estado ali onde ele te coloca, são incríveis. E aconselho a quem estiver nos vendo, acender o seu Ouvindo charuto, também. ouvindo, vendo e ouvindo, acender um bom charuto para poder acompanhar nesse nosso E é bate-papo. legal, assim, as pessoas poderem estar sintonizadas e canalizar isso, porque o grande problema de quem vai fumar charuto a primeira vez é não ser orientado na primeira vez. Perfeito. E aí acaba fazendo uma fumada errada, acaba fazendo um processo errado. Não errado porque existem regras, mas errado no modo de fazer, tipo, tragar da primeira vez, tipo, cortar errado, acender errado, uma série de coisas que podem influenciar para a pessoa não gostar mais daquilo. Mas bem orientado e bem orientado, bem encaminhado, orientado e acompanhado, eu acho que o charuto é uma grande experiência. Nesse sentido, a pergunta que eu faço é o seguinte: as pessoas têm um mito de que os melhores charutos são cubanos. Isso tem a ver? Não, as marcas mais conhecidas de fato são os cubanas, né, e aqui eu posso São os orientar. precursores também, né? São os precursores, aí vou dizer aqui 3 ou 4, que é a Coíba, o Romeo e Julieta, o Partagás e o Monte Cristo, entre essas 4 aí. Tem outras marcas que são excelentes também, mas Romeu e essas Julieta. 4 o Romeo. Mas é importante dizer que os charutos off Cuba, né, que são fora da região da ilha de Cuba, que é exemplo Nicarágua, Honduras, República Dominicana, eles estão tendo bastante crescimento aí, no mercado do charuto. E é mais importante ainda dizer que esses charutos, pela sua grande maioria, têm folha baiana na composição deles, né. Mesmo os cubanos, Não, os off os Cuba. off-Cuba. Isso, Os charutos de Honduras, República Dominicana, Ilhas Canárias. isso. Eles têm composição ali no blend de folhas, que são baianas. Recentemente, a Davidoff, que é uma marca suíça de charuto, e talvez a premium, a marca mais premium aí do mercado, ela lançou um charuto com especial Brasil, onde também teve uma composição de folhas, daqui da Bahia. Então, isso mostra Quando a gente fala de composição daqui da Bahia, você engloba alguma marca dessas que a gente conhece ou só os produtores? só os produtores. As marcas aqui da Bahia, elas produzem o fume, pela sua grande maioria, para utilização entre os charutos nacionais, mas eu falo sobre 2 fumos especificamente, né, que é a folha Mata Fina e a folha Mata Norte. Essas 2, além de uma série de outras aí que também compõem, mas essas 2 a mais, elas são englobadas em blends de outros charutos. Eu vou propor depois para você a gente fazer um blend, nós dois. Vamos lá. Eu escolhi os vinhos brasileiros e você escolheu os seus brasileiros para a gente poder fazer uma harmonização de vinho brasileiro com charuto brasileiro. Então tá aqui confirmado, esse vai ser o nosso próximo bate-papo.
uma harmonização de vinhos brasileiros com charutos Com baianos. charutos baianos, para a gente poder Baianos. entender os dois na boca, como funciona, o momento, a fumada, como é que ela funciona, e a gente ir comentando passo a passo, porque é bom que as pessoas entendam que a gente tem que explorar mais esse nosso mercado, né? Porque assim, se você for em Cuba, só se fuma charuto cubano. Se você for na República Dominicana, só se fuma charuto dominicano. E aí, nós que somos um país americanizado, os países que recebem todas essas culturas, a gente fuma charuto de todo mundo. Perfeito. Mas também tem que dar uma valorizada aqui no que a gente tem aqui, né? Tem, a produção é excelente, o controle de qualidade, da grande maioria dos produtores locais são muito bons, o que torna também um charuto de qualidade. Então, aconselho e convido a todos a experimentar os produtos locais, o que vai fortalecer ainda mais a economia, né, do estado. É comum a pessoa fumar mais de um charuto e mais de uma marca durante o dia? Tipo, e se a pessoa for fumar mais de uma marca, mais de um tipo de charuto, ela consegue harmonizar os 2 com a mesma bebida ou não? Veja, vai depender muito da questão do paladar. A gente tem alguns clientes que consomem de 4 a 5 charutos por dia, e eles harmonizam durante o dia. Então você tem ali no café da manhã, né, por assim dizer, a pessoa faz uma harmonização com café, durante o charuto inteiro, na hora do almoço ou pós-almoço ele faz uma outra harmonização. Mas depende muito da concepção das folhas em específico e de como a pessoa vai harmonizar. De novo, não tem, harmonização certa ou Não errada, existe regras, na não verdade, existe né? regra, mas existe sim o bem-estar que a pessoa vai ter ali degustando um bom charuto. Então, assim, durante o dia, seria interessante a pessoa escolher primeiro a bebida e depois o charuto? Ou a pessoa escolher o charuto para depois escolher a bebida? Excelente perguntas. Agora você me apertou sem me abraçar. Eu acho que além do charuto e da bebida, Mauro, eu acho que a pessoa deve escolher bem o momento onde o charuto e a bebida vai ser degustada. Por quê? Porque vai ser um momento que a pessoa vai ter ali para degustar, vai ter como pensar e refletir sobre alguns momentos ali da situação da vida dela. Então, aconselho a escolher primeiro o charuto, porque ele vai ter uma duração maior de fumada, ali em torno de 40 minutos, até 1 hora e meia, mais ou menos. E aí você tentar harmonizar ele com a bebida, ou com 2 ou 3 bebidas, porque como eu mencionei, né, antes, no primeiro, segundo, terceiro terço dá para se fazer algumas harmonizações, mas é importante saber o quanto de charuto você vai poder acender ali no momento. Já aconteceu, de ter escolhido um charuto mais longo que o tempo permitia, né, para poder fumar, e eu não pude ter a experiência ali completa, sensorial que o charuto poderia oferecer. Então o que é que eu aconselho? Escolher um charuto ali de acordo com sua janela de tempo disponível e uma bebida que vá harmonizar. Importante dizer, nem sempre bebida alcoólica, né, às vezes tem um café, uma água com gás, Geralmente tônica. assim, eu tô sem beber esses tempos agora, bebendo um vinho aqui, mas também não parei de fumar o charuto. Eu acho que harmonizar o charuto com o café é um momento de reflexão bem bom. Tomar um café e fumar um charuto é um momento de reflexão. O charuto traz muitas dessas coisas da gente organizar as coisas mentalmente também, né? É. Ele traz um bastante, é aquele momento que você para ali 40 minutos, 1 hora e meia, dependendo da bitola, em média é isso aí, ou até 2 horas, que é um charuto maior que se tem no mercado. E que aquele momento é você, o charuto, um amigo ou uma companhia agradável. Eu imagino assim, o charuto ele fortalece muito a gente, né? Eu acho que é um momento que você para ouvir você mesmo e é a hora que você se torna um pouco mais exigente, quer fumar um charuto específico assim, escolher o café, escolher a música e escolher mentalmente o que você precisa pensar. Não é pensar uma avalanche de coisas, mas organizar algumas coisas, cada um colocar as coisas nas caixinhas na cabeça. Né? Não, faz total sentido. Inclusive, se você permitir, eu posso disponibilizar o link da playlist Claro que pode, que a é gente muito utiliza importante. que a gente utiliza na Mondo para deixar disponível aqui para os nossos telespectadores, por assim dizer, para que eles também possam ter uma experiência sensorial com charuto, com vinho, com uma boa música e tentar contribuir ali de fato para que ele tenha uma boa experiência.
Cara, o mundo do charuto é um mundo muito complexo, né? Eu vou dizer mais, complexo e completo, né? Porque ele te dá possibilidades inúmeras, né? Das possibilidades inúmeras, dá a oportunidade de conhecer excelentes pessoas que você pode conviver, trocar ideia, conversar sobre charuto. De novo, como oportunidade de relacionamento, ele te dá caminhos para que você conheça novas pessoas, o que torna o ambiente único. E também, assim como o vinho, ele te dá aquela coisa do prazer de viajar, né? As pessoas montam viagens para conhecimento de charuto, viagens para conhecimento de vinho, viagens para comer, beber e fumar, né? Não, incrível. E aqui de primeira mão, a Mão do Tabaco ela vai estar organizando um passeio para conhecer uma fazenda, né, específico da Daneman. A gente vai selecionar 10 pessoas que queiram ir à fazenda para poder ter uma imersão completa de como a semente é plantada até poder fazer o seu próprio charuto, um blend específico daquela Que pessoa, show! o que vai proporcionar uma imersão de fato completa no que é o charuto e como ele é Eu fiz a plantado. imersão na Dânima e eu vou te dizer, eu já fumo charuto pelo menos há uns 22 anos. Tenho um filho de 25 anos, eu tenho foto de antes dele nascer fumando charuto. E depois que eu fui na Dânima, mudou tudo na minha cabeça, ou se organizou tudo que tinha na minha cabeça. Porque assim, eu lia muito, eu tinha muita experiência de fumar, mas eu não tinha vivido ainda a experiência, a imersão, que é ver a semente, ver a planta, ver a dedicação das famílias que plantam, do tanto de pessoas que dependem daquilo. E o tanto de amor que é E envolvido eu no ia falar isso, de processo. tanto amor que é envolvido naquilo, de pessoas que estão na terceira geração fazendo isso. Então, tipo assim, a pessoa cresceu, estudou, saiu da região e voltou porque gosta de viver a vida do fumo. Conheci César na Dânima, que é uma enciclopédia, que é um É incrível. cara fantástico, incrível. E muda a percepção do charuto quando você faz esse tipo de imersão. E de novo, a imersão, a Daneman, né, que a gente está falando aqui, ela tem uma capacidade produtiva de primeiro mundo, excelentes processos, excelentes profissionais que fazem parte ali do corpo de direção da Daneman como um todo. Mas, de novo, Pedro, quero fumar um charuto de Cuba, da República Dominicana, da Bahia, da Daneman, da Menendez ou qualquer outro produtor que queira, conhece o charuto, conhece o produtor, vê se aquelas características daquele charuto vão te agradar. Para escolher um charuto, eu gosto muito de conhecer a história, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla. E mostro que, poxa, se eu não gosto de pimenta, um exemplo aqui aleatório que eu vou puxar, se eu não gosto de pimenta, para que eu vou puxar um charuto, escolher um charuto que tem características Características de apimentadas. pimenta, característica apimentada? No vinho é a mesma coisa. O vinho e o charuto, como que a gente falou no começo, tá ali, um do lado do outro. Aí você fala, acendi um charuto que é super premiado, mas que tem a característica que você não gosta, você diz, esse charuto não presta. Não, é um charuto incrível, é uma composição incrível, mas não está Talvez de eu não acordo com o goste. seu paladar. E aí a gente vai achando o caminho ideal. Particularmente, eu gosto de charutos que tenha a fortaleza média, é o que dá para você combinar tanto com bebida mais forte, mais fraca, e você harmonizando ali. O grande problema, assim, não acho que é um problema, eu acho que, assim, acho que a falta de informação no Brasil, o grande problema que isso, a falta de informação leva a um problema, é a gente não ter locais específicos para poder fumar charuto. Né? Hoje, eu acho que as pessoas acabaram se isolando muito, fumando charuto, e você não tem locais específicos para isso. Né? Isso acaba se tornando um problema, não acaba? Sim, acaba se tornando um problema e por conta também da legislação no Brasil, que enquadrou o charuto também como, enfim, no regime tributário do cigarro, o charuto erroneamente é comparado ao cigarro. Né? Então, faltam sim algumas praças ou locais públicos que possa fumar um charuto. Aqui em Salvador
existe um projeto inovador, que é o The Latvian, que fica localizado na Baía Marina, onde ele oferece, sim, um espaço ali de 6 poltronas super confortáveis, onde você pode degustar um bom charuto, um bom vinho, uma boa comida, também de um restaurante que eu sou fã, e não porque estou aqui na sua frente, você conseguiu trabalhar com a carne específica, que é um ingrediente que eu adoro, de uma maneira propositiva e Eu acho que estão inovadora. todos entrelaçados aí, né? Estão Na verdade, todos a gente tentou entrelaçados. amarrar tudo. A gente tentou amarrar charuto, vinho, carne, momento, experiência, Clube de Negócios clube de recentemente vai ser negócios, lançado aqui tudo, também. tudo organizado, mas que tudo isso se harmoniza, né? Não, total, é tudo a questão da experiência e momento. Eu acho que todos eles juntos, conseguem contemplar uma experiência agradável para quem está consumindo. E sobre espaço, o que que eu aconselho? Se a pessoa: "Ah, Pedro, quero fumar um charuto assistindo o vídeo", o que é que você me aconselha? Escolhe um charuto de natureza leve, um bom cortador, né, que é o instrumento de lâmina, possivelmente, que vai cortar o charuto para que você consiga acender, um isqueiro maçarico. Ah, por que tem que ser maçarico? Bem, por conta propriamente por conta do níquel, né. O maçarico, como ele queima em uma chama única, ele consegue deixar uma chama mais pura, o que vai conferir ali no acendimento que não passa tanta impureza para o Uma vez pulmão. eu li que a chama mais pura é quando ela está azul. Quando ela está a chama amarelada, a chama não Vermelho, é tão amarelo, pura, tem muito gás ali, né? perfeito, isso aí. E tem um teste que é muito bacana de fazer, e aconselho fazer quem for maior de 18 anos, que é pegar um prato com fundo branco, acender o maçarico, colocar no fundo do prato, você vê que não muda a coloração, e se você colocar uma chama amarela ou laranja ou vermelha, como você mencionou, você vai ver ao redor Fica preto. a chama preta que acontece. Então ali é uma das impurezas, que passam para o charuto. Se você fumar basicamente um charuto acendido com esse com essa chama amarela, aquela impureza negra, preta ali, você vai estar inalando. Se Perfeito. você acender com uma chama azul, né, vai estar mais limpo. Diminuindo consideravelmente ali, quase que 100% a questão da impureza do acendimento do gás. E esse final de semana, né, teve um fato curioso que aqui eu vou deixar até uma dica para uma pessoa que me perguntou, estava fumando um charuto comigo, e a pessoa falou: "Pedro, não quero fumar esse charuto inteiro, posso apagar e Bom acender falar isso. depois?" Falei: "Cara, de novo, não tem certo ou errado. Ah, também tem estudiosos que dizem que pode, outros que não podem. Assim como o vinho, o cara começar a beber hoje, guardar e beber amanhã. O que eu digo é, você não vai aproveitar 100% o que o charuto te oferece, mas tem vários critérios aí que é importante mencionar aqui, né, nessa questão específica. Primeiro, a maneira que você acende, né? O charuto, por ser uma planta de fumo, você não deve aproximar muito a chama, do charuto em específico, porque você carboniza a folha. Você carbonizando a folha, você não vai aproveitar 100% já que o charuto te oferece. Então, o ideal é que a chama fique um pouco mais afastada, e quando você for apagar o charuto, você deixe ele encostado no cinzeiro ou no suporte que tenha, né, de fumada ali de aguardo, para que ele apague sozinho. Pedro, como é que apaga o charuto sozinho? De novo, charuto é vivo. Então, se você deixa 10, 15 minutos sem tragar, o próprio charuto ele Ele apaga por si vai só. apagar. E aí você pode sim reutilizar. De novo, não existe uma regra, existe é que você faça, de acordo com o que você fique confortável de fazer. Bom, entendendo que o charuto ele é benéfico, né? Ele sai dessa parte que a gente imagina do tabagismo que é maléfico, até mesmo porque o charuto é uma coisa que te traz muito prazer. A gente pode se dizer que ele deve ser introduzido no nosso dia a dia ou nos dias especiais. Sim, final de fevereiro agora, né, vou ter
vou ter um dos maiores presentes aí que a vida pôde me proporcionar, que é o nascimento de minha filha, o qual eu encomendei uma série de charutos especiais, que vão ser acendidos com os amigos, com quem for, compartilhar daquele momento ali comigo. Então, concordo 100% com o que você falou. Escolha os bons momentos, escolha os bons amigos, escolha também os maus momentos, que é aquele que você vai precisar de uma Na reflexão. reflexão. E o principal, eu acho que a gente tem que estar rodeado de boas pessoas, de pessoas que querem nosso bem, para que a gente sim consiga beber um bom vinho, fumar um bom charuto e curtir um bom momento. Com certeza, amigo. Agradeço você pelo dia de hoje, pela experiência. Parabenizar você por que vai ser papai. Vai ser uma experiência fantástica. Mais uma viagem que deve ser acompanhada de muito charuto, muito vinho, muita história, muito amor e muita dedicação. Com certeza. Parabéns, Um amigo. brinde, obrigado pelo convite. Prazer.